Olá! Hoje nós estamos na nossa 11ª mesa de debates e quem veio falar com a gente um pouquinho mais sobre a questão do sistema de precedentes no Superior Tribunal de Justiça é o Dr. Rodrigo Becker. O Dr. Rodrigo Becker, ele é advogado da União, doutorando em Direito Processual pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né? Pelo UERJ. Mestre em Direito de Estado e Constituição pela UNB, ex-procurador-geral da União, professor da pós-graduação do IDP, membro fundador da ABPC, que é a Associação Brasiliense de Direito Processual Civil, e membro também do Instituto Brasileiro de Direito Processual. Então, estamos com um processualista maravilhoso aqui com a gente, que vai nos explicar vários pontos interessantes da questão de precedentes. Doutor Rodrigo, obrigada por aceitar esse convite, e a gente fica muito feliz de contar contigo aqui com a gente, viu? Eu que agradeço, Larissa. Obrigado. Estava vendo aqui um pouco sobre o Instituto e a gente estava falando agora há pouco, né, que o Instituto está ligado no 220, né? Bastante coisa, bastante material, bastante coisa para a gente estudar. Então, parabéns aí pela iniciativa de vocês e acho que tem vida longa esse Instituto. Amém, amém, que assim seja. Doutor Rodrigo, fala pra gente um pouquinho, então, o senhor atua atualmente pela AGU no núcleo de recursos repetitivos. Poderia explicar pra gente um pouquinho como é que funciona o sistema de recursos repetitivos? Se puder falar um pouquinho também de como é que é feito na AGU, né, para nós advogados também entendermos como é que funciona. Bom, na AGU, especificamente na Procuradoria-Geral da União, que cuida dos processos da União, né? Que a AGU é dividida em 4 carreiras. Eu sou advogado da União, existe a Procuradoria, os procuradores federais, existe a Procuradoria da Fazenda Nacional e existe os procuradores do Banco Central. Os advogados da União, especificamente, nós lá na Procuradoria-Geral da União, que é a Procuradoria que atua no contencioso, nós temos um núcleo que atua nos casos repetitivos, junto ao STJ. E o objetivo desse núcleo é pegar os casos repetitivos, trabalhá-los, de forma a tentar fazer com que as decisões sejam proferidas de uma maneira que seja mais interessante para a União. E o núcleo atua de modo preventivo e pós-afetação. Então, assim, antes da afetação do recurso como repetitivo, nós atuamos, né, para tentar levar que um caso seja afetado como repetitivo, e também atuamos no pós, depois que ele é afetado, para a gente tentar fazer com que a matéria seja julgada de forma favorável aos interesses da União. E eu acho que é muito importante esse tipo de trabalho que a AGU faz, porque hoje nós temos esse sistema de recursos repetitivos. Eu não vou chamar de sistema de recursos repetitivos, vou me corrigir. Nós temos hoje um sistema de precedentes em que um dos núcleos desse sistema é o núcleo dos recursos especiais repetitivos. E o recurso especial repetitivo é aquele que vai firmar um precedente forte, porque aí eu vou fazer só abrir um parêntese, há uma categorização na doutrina entre precedente fraco e precedente forte. O recurso especial repetitivo seria um precedente forte. Então, fechando parênteses e prosseguindo, o recurso especial repetitivo ele forma um precedente forte para ser seguido pelos demais tribunais. E como o STJ tem por competência harmonizar a interpretação da lei federal, no momento em que um recurso especial repetitivo é resolvido, dando a melhor interpretação a uma lei federal, aquilo forma um precedente que deveria, né, porque a gente sabe que há alguns desrespeitos no meio do caminho, mas deveria ser respeitado e ser seguido para que você tenha uma jurisprudência coerente e íntegra. Então, eu acho que a atuação da AGU, juntamente com a ideia de um sistema de precedentes, a AGU tem um núcleo específico para isso. Eu acho que é um grande ganho, sobretudo porque você vai ver hoje escritórios grandes de advocacia
E todos eles têm um núcleo, Tem um núcleo também, núcleo né? de tribunais superiores, pessoas especializadas trabalhando só naquilo. Então, a AGU, que é o maior escritório de advocacia do Brasil, né? Se É o você exemplo, pensar, né? é o exemplo que a gente também tem que ter esse tipo de atuação. Que bacana. Uma coisa interessante a respeito do recurso repetitivo é que durante um certo período o STJ ele aceitava a reclamação, né, quando o recurso repetitivo não era seguido pelo tribunal de origem. Mas passou-se um tempo e eles mudaram, acho que foi até regimento interno, não me recordo agora, fizeram essa mudança. E atualmente é só de IAC e RDR que é cabível essa reclamação. Por conta da grande quantidade de reclamações que estavam sendo ajuizadas, né? Qual que é a sua opinião sobre isso? Veja, antes de mais nada é importante dizer que esse precedente que foi firmado pelo STJ foi firmado por uma maioria bem apertada. Se não me engano, 7-6 na Corte Especial. Posso estar errado no número, mas é uma maioria, ou 7-5, 7-6, eu não vou me recordar agora exatamente quantos votos. Mas foi uma maioria apertada e uma maioria que poderia ser modificada com um novo julgamento. Então, primeiro é importante que se diga isso. O segundo é que, a meu ver, eu seguiria a orientação dos votos vencidos. Porque, primeiro que a gente tem, no 988 do Código, uma disposição bem clara, dizendo que cabe reclamação contra as decisões que não respeitam os recursos especiais repetitivos depois de esgotada a primeira e a segunda instância. Então, depois que o processo é julgado em apelação, uma decisão tomada por um presidente de tribunal na admissão do seu recurso, e na admissão do recurso especial ou em agravo, enfim, aquela decisão, se contrariar a jurisprudência do Tribunal Superior, especificamente do STJ, ela deveria ter uma forma de correção. Especificamente, quando a gente fala em contrariar a jurisprudência, a gente está falando em contrariar recurso especial repetitivo. Não é qualquer jurisprudência, é uma jurisprudência forte, é um precedente forte, um recurso especial repetitivo. Se uma decisão contraria esse recurso especial repetitivo, você quebra o sistema. O sistema de precedentes, nesse momento, ele é quebrado. Por quê? Porque se você tem por objetivo que uma espécie recursal julgada de uma forma específica, seja ela um precedente para ser seguido pelos demais tribunais, você precisa fazer com que isso seja efetivado. Porque senão você quebra o sistema. Você vai ter um sistema em que um recurso especial repetitivo é julgado de uma maneira procedimental específica, que a gente sabe que pode ter amicus curiae, pode ter sustentações orais, participação da sociedade, enfim. Ele é um precedente firmado para que aquilo fique mais forte e para que aquilo seja, de fato, observado pelos demais tribunais. E aí, no momento que você permite que aquilo seja desrespeitado, você tem uma quebra do sistema. E eu vejo, na verdade, a reclamação como uma forma de você manter esse sistema coeso e íntegro. Porque uma decisão que desrespeite esse recurso especial repetitivo é uma decisão que precisa ser corrigida. Hoje a gente só tem um meio de corrigir essa decisão. Qual? O meio de fazer com que esse chegue em recurso especial de novo para o STJ. Esse é o meio que tem. Para nós que somos advogados, eu sou advogado público, vocês são advogados privados, mas é a forma que você tem. Se um acórdão de tribunal desrespeita um recurso especial repetitivo, você entra com recurso, você tem que entrar com recurso especial, tem que querer que aquele recurso especial seja admitido, tem que esperar que o STJ julgue aquele recurso especial para que ele possa corrigir pela via do recurso especial aquele problema que foi causado pelo não respeito ao recurso especial repetitivo. A reclamação era uma via rápida.
é uma via rápida, porque é uma via que você chega para o STJ e fala, olha, estão desrespeitando seu precedente. Você precisa fazer alguma coisa. Era rápida e efetiva, né? Rápida e efetiva, você precisa fazer alguma coisa. E aí é importante que a gente volte ao ponto. O artigo 988, ele permite isso. Lá está dizendo. A redação dele é clara. Inclusive, é importante que se diga que quando o código foi editado em 2015 e entrou em vigor em 2016, o 988 tinha uma redação que era mais ampliada. Ele dizia que cabia reclamação de qualquer decisão que desrespeitasse. Antes mesmo do código entrar em vigor, e acho que foi em janeiro de 2016, fevereiro, veio uma lei e mudou a redação desse dispositivo para dizer não são todas as decisões, são só aquelas decisões que já tiverem passado pela segunda instância. Mas mesmo assim, já era um grande avanço. Só que nem isso é respeitado. Assim, eles continuam, nem nesse momento é respeitado, eles continuam indo contra a jurisprudência, contra os recursos especiais repetitivos. E aí veio para o STJ disse, não cabe a reclamação. A interpretação que tem se dado o artigo é que não cabe essa reclamação, porque, por algumas razões, mas existe a via própria para isso, e a reclamação não pode ser usada para esse tipo de decisão. E aí eu acho que o STJ, ao fazer isso, estou me alongando aqui na resposta, mas o STJ, ao fazer isso, ele manda um recado, na minha concepção, de que ele não quer corrigir o problema. Certo? Ele fala assim, olha, o problema vai ser corrigido de uma outra maneira, mas não na via da reclamação. E eu penso, e é importante que se diga isso, que essa ideia de que vai haver uma proliferação, acho que você até mencionou isso, Larissa, de que vai haver uma proliferação de reclamações no STJ e que isso vai prejudicar o andamento dos trabalhos, ela seria no primeiro momento, isso aconteceria no primeiro momento. Porque depois o sistema começaria a perceber que não adiantaria ficar julgando contra recurso especial repetitivo. Porque você vai ficar julgando contra recurso especial repetitivo e o STJ vai ficar julgando em cima de você. E um outro ponto que eu tenho defendido, o STJ, ao julgar a reclamação, ele não tinha que corrigir o julgamento e dizer, não, aqui vou aplicar o precedente do recurso especial repetitivo e resolver o problema. Não, ele tinha que mandar o juiz fazer. Porque o juiz vai ter que proferir duas decisões. Ele vai ter que proferir a decisão que diz respeito ao repetitivo e depois ele vai ter que proferir uma segunda decisão se adequando ao repetitivo. E a gente sabe que hoje, com a carga que tem nas varas pelo Brasil afora, o juiz não quer ter que dar duas decisões. Então, o ideal seria o STJ dizer, olha, julgo procedente a reclamação e determino que o juiz se adeque ao precedente em repetitivo. E ao se adequar ao precedente repetitivo, ele fecha o sistema continua hermético. E só para finalizar, eu não vejo problema, e aí é que eu não sou juiz, né, não tenho como afirmar com cabeça de juiz, mas eu acho que todo juiz tem o direito de não compreender da mesma forma como um precedente. É um direito da gente, eu também tenho direito, você também tem direito. Só que ele poderia fazer isso ressalvando o ponto de vista. Muitos votos assim. Dizendo, olha, o meu entendimento é esse. Todavia, o STJ decidiu em recurso especial repetitivo, eu preciso seguir. Essa seria a melhor forma. E apenas para não dizer que o problema está só com os juízes, só para completar agora mesmo, nós advogados também temos parcela de culpa, porque a gente estava conversando ali, né, Larissa? Muitos advogados insistem em teses contra recurso especial repetitivo. Então, nós também temos parcela de culpa nessa quebra do sistema. É uma questão muito cultural, né? Sim. A gente tem discutido bastante isso aqui nas nossas mesas, essa necessidade de nós, advogados, junto com os nossos clientes também, irmos freando isso, fazer com que realmente mude o papel que o STJ assuma o papel constitucional dele.
Eu me recordo que com a emenda constitucional 45, que trouxe a repercussão geral nos recursos extraordinários, eu atuava na época no CEUB, no Núcleo de Prática Jurídica. E lá era assim, muito penal, muito direito penal que tinha. Mas tudo que chegava lá, era como se fosse uma defensoria pública, né? A gente sempre entrava com RESP e RE. Aí veio a emenda constitucional, a gente não entrava mais com RE, porque a gente falava, não tem repercussão, eu não vou, eu advogado, assinar aqui um recurso que não tenha repercussão, né? Então, acho que agora, vindo a arguição de relevância, talvez a gente consiga fazer com que o STJ assuma esse papel constitucional de uniformizador das leis federais, né? Atuando da mesma forma, mas aí vem o papel do advogado também. Não tem aqui a relevância, então não vou recorrer. Eu acredito que vá, sim, diminuir bastante. Mas, assim, não vai ser rapidamente. É um processo, né? Um processo cultural. Eu ia fazer um adendo em cima disso aí, porque eu litigo muito contra o poder público, né? Somente União e Estado, né? Então, o que eu percebo? O TRF já está bem alinhado com as questões repetitivas. Se a gente vê o TRF, pelo menos primeira região, né, vamos assim colocar, e pouco a terceira também, acho que é por ser os dois maiores, né? Eles já estão bem alinhados com as matérias de recurso repetitivo. É muito comum que eles apliquem. Eu confesso que é raro ver. Só É porque eu estou muito no tributário, né? Ali com a Fazenda, né? Esse ano nós atuamos em 2 processos, um que não foi respeitado o IAC, e a gente ganhou a reclamação, e outro que você vai até falar um pouquinho, né? Que é a questão dos honorários. Eu ia comentar isso agora, que aí onde não foi também eu ia chegar justamente na questão dos honorários. O que eu tenho percebido? Que o TRF já, essa maturidade, vamos colocar nessa visão mais madura com relação aos repetitivos e às matérias vinculantes, e vejo também um comportamento aí realmente vou lá para o meu foco, né, para o tributário. Muitas questões a Fazenda já não está se opondo, em muitas matérias que já tem repetitivo. O mesmo, aí eu posso dizer tranquilamente, eu não vejo na Justiça Estadual. As procuradorias gerais aqui, e aí não é uma crítica, tá? É só uma constatação dentro da minha experiência. A gente vê que ainda há uma resistência, né? Eles tentam criar uma espécie de distinção, e aí a maioria das matérias estão sendo resolvidas em segunda instância. E aí vem o debate dos honorários, né? Eu acho que tem até um repetitivo que está para ser analisado sobre a questão da resistência, né? Tem prescrição, mas em tese não teria, se for ocorrer pressão intercorrente, não teria os honorários, né, de sucumbência, mas se houve resistência, né, e vem o princípio da sucumbência, com o confronto da sucumbência com a causalidade. Então, eu acho que essa maturidade que o senhor comentou, a gente já está começando a caminhar, até porque tem muitas reprimendas também para quem não se adequa, né? Mas eu ainda não vejo isso na Justiça Estadual, pelo menos dentro da minha ótica de trabalho. Eu acho que lá eles não têm um núcleo igual a AGU. Tô brincando, eles devem ter. Eu acho que as procuradorias estaduais têm. Algumas, inclusive, têm representação em Brasília. Muitas. Ou seja, essa representação em Brasília acaba fazendo a função desse núcleo, né? Então, acaba tendo uma atuação bem específica. Tem um estudo para saber quais são as matérias de poder público que têm sido julgado mais em repetitivo? Como assim? Matérias? Aposentadoria, tributário... A gente, na verdade, o que acontece? A AGU ela é dividida em 4 carreiras, e as carreiras acabam tendo algumas matérias em comum, mas outras específicas. Tributário, por exemplo, é uma matéria que é da Procuradoria da Fazenda. Então, a gente não tem... Previdenciário é uma matéria que é da Procuradoria Federal, basicamente por conta do INSS. Então, também a gente não tem... a gente não consegue ver muito disso aí. Então é difícil para a gente fazer uma análise do que é mais afetado, porque a gente não tem um parâmetro, né? A gente não junta assim as informações das procuradorias para ver agora, vamos ver o que foi mais afetado. Mas eu posso dizer que tem muita coisa referente ao poder público que é afetado. De fato, isso tem. Qual é a matéria que o senhor representa mais nos tribunais superiores? Servidor público. Servidor público. O que a gente mais vê lá
a matéria referente a servidor público, e acredita em processo civil. Muita coisa de processo civil. Muita. E aí, como é matéria de processo civil contra a União ou contra um Estado, e a União entra ali como interessada, né? A gente acaba tendo muita matéria. Legal. Interessante. Doutora Andréia, você tinha um apontamento, né? Na verdade, um pouco diferente daquele que a gente estava conversando. Mas dentro do que você falou agora há pouco, fazer duas perguntas. A primeira é como que o senhor enxerga essa questão do caráter vinculante quando a gente fala de IRDR e IAC, não do especial repetitivo de forma isolada, como a gente já tinha conversado, né? Mas dentro do que o senhor falar, eu vou puxar a segunda pergunta que eu estou em mente aqui. Tá. Eu acho que, assim, o artigo 927 do Código de Processo Civil, ele tem uma expressão que causa um pouco de dúvida. Ele fala que os tribunais observarão. O verbo aí é observar. Algumas pessoas entendem que esse observar funciona como vincular. Outras entendem que é uma forma de orientação. Eu estou mais para essa segunda corrente, eu acho que é mais para uma forma de orientação. Só que se você pegar alguns dos elementos constantes do artigo 927, ele já é vinculante por natureza, que é uma súmula vinculante. Por exemplo, a súmula vinculante do Supremo, ela é vinculante, até o próprio nome já diz. Outros eu tenho dúvida. Os recursos especiais repetitivos. E existem aqueles vinculantes porque o sistema já determina que ele seja com outras expressões. Exemplo, o IAC. O IAC, se você vai lá no 947, ele vai utilizar a expressão vincula. É uma expressão mais forte do que observa. Aí vem uma contra-argumentação. Mas existem diversos dispositivos no código que mostram que o precedente formado em recurso especial repetitivo, em repercussão geral, ele é vinculante. Exemplo, quando o juiz pode conceder uma tutela de evidência baseada em precedente firmado nesses dois tipos de recurso. Ou quando, por exemplo, na impugnação ao cumprimento de sentença, pode haver o julgamento dessa impugnação, né? Pode haver, não me expressei mal, na impugnação, no cumprimento de sentença, quando você quer fazer com que haja um cumprimento provisório sem que seja feito, sem que seja terminado o cumprimento, encerrado o cumprimento, é possível que isso seja feito um cumprimento provisório definitivo, o nome é provisório definitivo, se houver um precedente firmado num desses tipos de recurso. Quando você vai julgar reexame necessário, há a possibilidade de julgar de não ter reexame necessário se o precedente é firmado no âmbito desses recursos. Então, muita gente diz que, por conta disso, o sistema mostra que é vinculante. Só que eu vou mostrar uma outra coisa, que a gente estava conversando antes ali. Se o Tribunal de Justiça, ou TRF, nega a subida de um recurso especial ou de um recurso extraordinário, porque ele está baseado num precedente, você tem um recurso apenas cabível, que é o agravo interno para a Corte Especial do Tribunal lá de baixo. Agora, se um recurso especial ele está em consonância, ele está em dissonância, não, o recurso especial está em consonância com o julgamento do repetitivo, significando que o acórdão proferido pelo tribunal está em dissonância com o repetitivo, quando chega esse recurso especial, ele manda voltar o recurso especial para que a turma se adeque ao repetitivo. Né? É o juízo de retratação. Nesse juízo de retratação, a gente tem um furo no sistema. Porque nesse juízo de retratação, o tribunal pode não se retratar e dizer: eu continuo achando que é diferente, ou, desculpa, eu continuo não me adequando ao recurso especial repetitivo. Isso quando a gente fala de especial repetitivo. Especial repetitivo.
ou de repercussão geral, né? Um dos dois. Quando você vai tratar dos dois, no juízo de retratação, ele pode dizer, não, eu não vou me adequar. Eu quero manter o meu entendimento. Quando se fala de IRDR e IAC, você já entende que existe uma vinculação maior puxando a essa obediência? E aí, dentro disso, eu já vou até aproveitar e puxar outro raciocínio que eu estava. Que quando a gente fala de IRDR e IAC, eu estava lendo alguns livros, tem alguns doutrinadores até que, inclusive, comparam num futuro de médio e longo prazo os efeitos do IRDR e do IAC a súmulas vinculantes, por exemplo. Num ponto de você ter um entendimento firmado que, de fato, vá ser seguido de forma absoluta pelos outros tribunais, né? Se esse realmente for o intento dessa jurisprudência forte, como o senhor acha que seria viável futuramente a gente providenciar uma revisão desses entendimentos? Porque a sociedade evolui. Hoje a gente tem aqui um precedente em RDR e AC que está adequado aqui ao Brasil de hoje, à nossa realidade, mas que daqui a 20 anos ele já pode ser obsoleto. E aí, nesse caso, se não me engano, o jurisdicionado ele não tem esse poder de solicitar a revisão do entendimento como acontece com a súmula vinculante, né? É só um dos ministros. Eu tô falando assim, uma suposição, que eu li isso há um pouco tempo, não é uma certeza absoluta. Aí eu queria trazer contigo essa reflexão também de até que ponto isso se assemelha aos efeitos da súmula vinculante e fazendo uma análise aí, uma projeção de médio e longo prazo, como a gente consegue manter esse contato com a sociedade, assim, a efetividade, no sentido de realmente conseguir buscar uma revisão caso seja necessário. Porque a gente já não está conseguindo acessar o Tribunal Superior para pedir o cumprimento. Imagina quando a sociedade for precisar pedir a revisão, né? Bom, por partes na sua pergunta. Primeira, eu não acho que o IAC e o IRDR tenham a mesma força da súmula vinculante. Primeiro que a súmula vinculante está prevista na Constituição, né? Então já tem uma força aí normativa bem maior do que o IRDR e o IAC, que são medidas existentes na lei processual. O segundo ponto é que a súmula vinculante é editada pelo Supremo Tribunal Federal, que é o nosso órgão máximo do Poder Judiciário e, portanto, tem muito mais autoridade do que uma medida proferida por um tribunal de justiça ou por um TRF, no caso do IRDR, porque eles são medidas de tribunais de segundo grau. Agora, tanto o IRDR como o IAC, eles têm uma característica que não tem o recurso especial repetitivo ou a repercussão geral. A repercussão geral ainda não está decidido, mas o recurso especial repetitivo, pelo menos a gente viu que está decidido na Corte Especial, que é o cabimento de reclamação. Então você tem a possibilidade de uma reclamação, cabimento de uma reclamação contra uma decisão que descumpre um julgamento em IAC ou em IRDR. Isso acaba dando um pouco mais de força a essas medidas do que em relação a outras medidas, porque, como eu falei, a reclamação é um grande instrumento de coerção e de efetividade dos recursos e do sistema de precedentes. Agora, como que a gente faz para chegar uma superação de entendimento, né, superação de precedentes? É interessante essa sua pergunta. Tem 2 livros que eu indico aqui que tratam só disso. Um é Superação de Precedentes, do professor Ravi Peixoto, lá de Pernambuco, e o outro é do professor Michel Hernani, de São Paulo. Os 2 tratam só de superação de precedentes. E os 2 apontam alguns caminhos que são possíveis de se seguir para que haja a superação de um precedente. Um dos caminhos, ele é um caminho contraprodutivo. Por que contraprodutivo? Porque é um caminho que você vai seguir de forma contrária ao sistema de precedentes, que é recorrer. Que é recorrer contra um precedente. Mas aí você não vai recorrer contra o precedente dizendo que você não concorda. Você vai recorrer contra o precedente explicando que a situação que formou aquele precedente modificou-se.
Ou seja, a gente já não tem a mesma situação fática. Isso é um caminho. O outro caminho, você dizer que passou-se muito tempo e, portanto, o precedente precisa ser novamente amadurecido. Uma terceira forma, um terceiro questionamento, você pode dizer que houve algum erro específico no julgamento do precedente que precisa ser corrigido. Então, essas são algumas formas de você superar o precedente. Porque se a gente pensar também, por que superar o precedente? Porque eu não gostei do precedente? Porque não atende aos interesses do meu cliente? Veja, um precedente vai atender o interesse de alguém e vai desatender o interesse de alguém. Não tem como ele atender todo mundo. Sim. Então você precisa trazer um elemento que possa justificar essa alteração do precedente. Não simplesmente não gostar do precedente ou achar juridicamente que ele não foi bem aplicado. Não, você tem que trazer esses elementos novos para que o tribunal possa se debruçar sobre ele. Ao trazer esses elementos novos, aí você abre uma porta de o tribunal poder, se for o caso, tratar dele. Certo? Nesse caso, o senhor não acha que a reclamação seria um óbice? Então, Eu tento recorrer, só que a parte adversa vem e reclama. Eu até já escrevi um artigo, eu tenho uma coluna no Portal J sobre processo civil, né? Já é antigo essa coluna, já deve ter uns 4 anos. Eu escrevi sobre a possibilidade de superação de precedente em reclamação. E eu acho que não é o caminho. Reclamação não é o caminho para superar precedente. Não é o método. Mas você não acha que ela é um óbice para o recurso, nessa via contraproducente que o senhor colocou para o recurso subir? Está entendendo mais ou menos o meu raciocínio? Eu estou recorrendo de forma contraproducente. Nessa hipótese, realmente, de que assim, não, de fato... sim, aí a outra parte faria a reclamação. Isso. Entendi. É possível. É possível. A minha linha de raciocínio é justamente essa, de você ter uma hipótese de, não esdrúxula, uma hipótese de que de fato houve, sei lá, tempo, qualquer outra coisa, a gente está reanalisando a nossa sociedade, o ordenamento, e precisa modificar. Já aconteceu antes, né? Como que o jurisdicionado consegue acessar isso, sabe? Porque aí eu já penso que a reclamação ela é um óbice, nesse caso, para a parte adversa. Se a outra parte fizer a reclamação, só que aí você vai ter que também trabalhar na reclamação a ponto de reclamação. dizer, olha, essa reclamação Levar não seus pode argumentos. ser procedente porque o que a gente está querendo é superar o precedente. Não é fácil. E não pode ser fácil. Porque se for fácil, o sistema fica muito Fazer frágil. segurança jurídica, né? Sim. Então, assim, é difícil. Mas caminho há. Olha, a gente já está meia hora aqui conversando e parece que foram 10 minutos. Muito bom, excelentes contribuições, doutor Rodrigo. Tem mais algum outro assunto referente a essa questão de precedentes que você gostaria de falar com a gente, de abordar? Bom, acho só que a gente tem que falar rapidamente, eu sei que já foi tratado em outro programa de vocês aqui, mas a gente tem que tratar rapidamente da questão da relevância. Ela vem agora para ser uma nova forma de pensar o recurso especial e ela vai ser um elemento fundamental nesse sistema de precedentes junto ao STJ, porque, na minha concepção, a relevância ela se assemelha muito à repercussão geral no Supremo e ela provavelmente, isso é uma questão que eu tenho defendido, ela provavelmente vai esvaziar o recurso especial repetitivo. Então, ela vai ser o grande formador de precedentes no STJ. Vai ser nela que vão se formar grandes precedentes, vai ser nela que vão se resolver questões que precisam ser replicadas em todo o Brasil. Então, eu tenho para mim que o sistema do STJ ele vai sofrer uma mudança bastante significativa com a chegada da relevância no recurso especial. Seja porque vai ser o principal ponto de Filtro. Não, nem de filtro, mas o principal ponto de destaque para consolidar a jurisprudência do STJ, seja porque ela vai esvaziar o recurso especial, o recurso especial repetitivo, e vai se tornar o grande ponto de jurisprudência forte do tribunal, que deve ser seguida pelos demais tribunais. O precedente vai ser... O precedente vai ser forte, mas eu tenho para mim que vai ser mais forte que o precedente firmado em recurso especial repetitivo, porque a formatação dele
é uma formatação um pouquinho diferente do recurso especial repetitivo, e os casos em que ele vai ser adotado são diferentes, né? A gente tem a relevância presumida e a relevância que vai poder ser analisada menos, a não ser que 2/3 dos membros do órgão neguem. Então, assim, eu acho que esse desenho que está se dando a relevância, ele é um desenho que vai fortalecer a forma de julgar o recurso especial. Eu acho que para quem está assistindo, pode explicar um pouco melhor esse confronto, porque ninguém abordou ainda dessa forma, filtro de relevância e recurso repetitivo, né? De que forma um vai esvaziar o outro, como o senhor colocou. Porque de cara já me intrigou aqui a colocação, né? Eu entendi um pouco o que você falou agora no final, mas explica um pouco melhor para a gente entender, né? Porque é o seguinte, hoje você tem o recurso especial e o recurso especial repetitivo. O recurso especial repetitivo, ele funciona como precedente e ele é, em regra, para ser seguido pelos demais tribunais. O recurso especial é jurisprudência, ele faz parte da jurisprudência e ele é uma orientação, mas você não tem uma força vinculante que você tem no recurso especial repetitivo. Ainda que não se aceite a ideia de vinculação, mas ele tem uma força a ser vinculante. Quando chega a relevância, ela quer assumir um papel de destaque. Ela vem para assumir o julgamento dos recursos especiais, dizendo que qualquer recurso especial para ser julgado tem que ser relevante. Esse é o ponto. Então ela diz a primeira coisa, qualquer recurso especial para ser julgado tem que ser relevante. Aí ela vai dizer uma segunda coisa. E uma vez julgado pelo sistema da relevância, ele deve ser observado os precedentes na forma do artigo 927, porque o artigo 927 vai ser modificado e vai botar lá, os juízes observarão os julgamentos em relevância do recurso especial. Então você tem, primeiro, a necessidade, o requisito da relevância. Aí é uma discussão se é requisito, se não é, enfim, mas não vou entrar nessa seara agora. Requisito da relevância. Aí você tem o segundo ponto. Qual que é o segundo ponto? Vai formar precedente. Se você tem a relevância para todo recurso especial, se você tem a formação de um precedente, Entendi. onde vai entrar o recurso especial repetitivo? Para que ele vai ser usado? Tem precedente. Para julgar as demandas repetitivas. Tudo bem, Não é mas relevante. mas não é isso. É porque para julgar as demandas repetitivas ele tem que ser relevante. Então, assim, ele vai esvaziar. Ele vai esvaziar por natureza. Não tem como. Ele, assim, qualquer recurso especial repetitivo para ser julgado tem que ser relevante. Se ele já é relevante, ele não precisa ser recurso especial repetitivo. Não tinha parado para pensar nessa visão. Primeira vez. Muito Dessa bom. forma. Doutora Andréia, tem mais alguma contribuição? Não. Doutor Paulo? Então, maravilhoso. Doutor Rodrigo, sempre com apontamentos importantes e trazendo conceitos que são necessários para a nossa reflexão, para que sejamos excelentes operadores do direito, né? Seja na advocacia, seja quem é servidor, que está trabalhando no tribunal, né? Nesses assuntos, e a própria sociedade. Obrigada por todas as suas contribuições e espero lhe reencontrar em outras mesas, em cursos. Temos aí vários projetos em mente e eles vão sair do papel. Então, muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer, uma honra estar aqui com vocês, as perguntas e os debates foi de alto nível e estou à disposição, sempre que precisar pode chamar. Obrigada. Até logo, gente.